Boa noite, gente. Deixa eu tentar fixar o tema aqui: o desenvolvimento da percepção estética na educação domiciliar. Boa noite, gente. Tá ouvindo bem? Danilo tá ouvindo bem? A Valesca já tá aí? Tudo normal aí o áudio, né, Nath? Pronto, deixa eu convidar a Valesca aqui pra gente não perder tempo, porque... Ops. Ih, travou aqui. Oi, Olá, Valesca! boa noite. Boa noite, Val. Tudo bem? Tudo bom e vocês? Eu tô Como bem, estão por graças a aí? Deus. Tá todo mundo bem por aí. Os meninos, tá todo mundo dormindo já? Em vias de. Beatriz já dorme, Gabriel e Sofia estão deitados já, mas já estão mais pra lá do que pra cá. Aquela live, teve uma live, é, o Lula tava falando e uma alguém Sofia, acordou. Foi Sofia. Sofia, não foi? Ah, não, foi Beatriz, foi Beatriz. Foi Mas pensa aquela. numa cena bonita. Ela apareceu na live e ele abraçou. E foi um negócio bonito demais. Teve um dia desses aqui que o Benício também acordou. Na verdade, não foi numa live, não. Eu tava gravando uns stories e aí, quando eu olhei pro lado, ele já tava chegando aqui já. Aí É eu tive vida que real. interromper. Vida real. Vida real. A gente começa a conversar, de repente ele escuta ali e vem pra cá É, pra sala. exatamente. E tá tudo bem, né, Val? Nessa Graças a loucura. bom Deus, estamos aqui sobrevivendo, né, Graças a Deus. a esse apocalipse, né? Cada dia é um apocalipse novo Mas assim, o que eu acho interessante é que quando se eu desenha. acompanho as suas lives, por exemplo, quando eu vejo o Aloysio falar e toda essa galera da Olavosfera falar, O é que quando, Lavosfera é ótimo. é, é que quando a gente ouve cada um falar de um tema que o mundo está assim, acabando, um caos assim, cada vez pior, tá todo mundo rindo e fala assim, e daí? Existe o caos e existe. E daí? A gente está aqui para superar as coisas. Essa é a vida é assim mesmo, É né? verdade. Se a gente for. É lógico que a gente se preocupa, é óbvio, né? Que a gente se Aham, preocupa, é óbvio que a gente tem os nossos receios e tudo mais, mas assim, ninguém pode parar, né? Assim, exato. porque se O você parar tema para pensar. saiu aqui. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Eu não consegui É, não tá fixado, fixar. né? Deixa eu fixar aqui de novo, tá? Só um minutinho. Cadê? Tava lá no início. Aqui. Pronto, agora foi. É, agora ficou. Vamos lá, né, Val? Vamos Bom, embora. a Vamos gente vai. deixar de lado o Covid aí um pouquinho. É, eu te chamei pra gente conversar, bater um papo aqui, porque eu acho que você é uma das pessoas assim mais experientes quando a gente fala de educação domiciliar, e você tem uma percepção assim única, né? Assim, todos os seus stories, minha esposa e eu, a gente fica aqui em casa comentando, porque a gente vai aprendendo com você. E nós recebemos uma educação completamente invertida, que na verdade não é, a gente não pode nem chamar de educação, porque mentiram para a gente, disseram que a gente tinha que simplesmente ler, estudar algumas matérias lá que definiram para a gente e esqueceram da função principal, que é formar pessoas, né? Sim, Formar pessoas fortes, serenas, né, capazes de lidar com os problemas mais sérios da vida. Isso tem tudo a ver com a educação, não é só com algumas disciplinas aí curriculares que a gente aprendeu na escola. Essa foi a nossa formação. exato. E quando a gente vai falando de formação, sobretudo educação domiciliar e educação dos filhos, algumas pessoas elas não se atentam para a necessidade de formar a percepção do filho. Porque às vezes a gente acha que a criança nasceu e ela já vai perceber o mundo e vai aprender a decodificar sozinha, o que já é um absurdo. Ela precisa de um auxílio para que alguém vá norteando e ensinando, mostrando os caminhos
certos ali. A gente não pode deixar a criança sozinha aprender, né? Então, para a gente, antes de a gente entrar propriamente, eu só queria que você rapidamente se apresentasse, apesar do que eu acho que a galera não precisa disso, né? Mas queria só que você se apresentasse e você já entrasse nesse problema. O problema de realmente, afinal de contas, é preciso educar a percepção das crianças, das nossas crianças? Bom, eu sou Valesca, né? Tenho um perfil aqui, quer dizer, um não, né? Eu tenho três, mas o perfil assim, que eu acho que é esse que eu estou, né? Que é de educação domiciliar, que é onde eu posto um pouco da nossa rotina, né? Desde que a gente começou, que a gente optou por esse caminho. E sou mãe de três crianças belíssimas. Sou casada com a Luísa, que também já é conhecido aí, né? Pelas lives aí que ele fez por aí, apesar dele não ter Instagram, mas como a gente também tem aquele projetinho lá do Formação Literária, né? A gente fez uma live com o Melk que rendeu muitos comentários. E eu dei muita risada naquela live ali. Rapaz, aquela ali foi demais, viu? E assim, tava completamente fora do contexto, né? Ele entrou, vamos conversar, e tome vinho, e tome cerveja, e tome tudo. E assim foi rolando. Foram 4 horas de live. Aham. Foi uma maratona. Não, foi a melhor live da quarentena. Você não tem noção. E aí, a gente optou pela educação domiciliar com nossos filhos, né? Inicialmente, a ideia seria só postergar a entrada deles na escola, mas à medida que a gente foi tendo um conhecimento, né, desse mundo, a gente, de certa forma, Eita, ó, Isa entrou aqui. Comadre, mas a Rui não tem Isa. sotaque de baiano, não, viu? Eu não tenho sotaque de baiano, bem que Mel que disse. É. E aí a gente meio que se encantou também pelo universo, porque, de certa forma, foi um caminho que a gente encontrou para educar até, sobretudo, a nós mesmos, né? Uhum. E tudo isso que você falou é interessante, porque tudo nasceu exatamente, essa percepção de conhecer as diversas, vamos falar assim, facetas da educação, surgiu justamente por conta dessa nossa opção. Então, quando a Uhum. gente começou a ver qual seria o caminho, né? Porque a educação domiciliar, ela abre diversos caminhos para você. Você não precisa seguir o que eu sigo, né? Cada família pode ter Exato. a sua forma de educar, né? Tem gente que escolhe seguir uma linha escolarizada em casa, tem gente que Uhum. escolhe a educação clássica, tem gente Uhum. que pega um currículo pronto. Isso é isso é liberdade Exato. educacional. A Exato. liberdade para você escolher o que você acha melhor para aplicar com a sua família, com seus filhos, dentro da sua realidade, dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades e competências. Você pode também Perfeito. contratar um tutor, enfim. Perfeito. Então, à medida que a gente foi estudando isso, esses temas eles foram surgindo para a gente, né? A educação estética, o imaginário, tudo Uhum. coisas que a gente nunca sequer tinha ouvido falar, né? E Verdade. assim, coisas que a gente é leigo ainda para falar. A Uhum. gente estuda, tenta aplicar na medida do possível, mas também temos nossas limitações e Uhum. nossas urgências, né? Assim, porque Uhum. é um incêndio todo dia, né? Para apagar. Mas, assim, a ideia do senso estético, da formação do imaginário, isso foi uma coisa que surgiu, pelo menos para mim, né? Talvez para Lula tenha surgido um pouco antes, por ele já ser aluno de Olavo, né? Uhum. E há mais tempo, assim, eu nem me considero aluna por osmose, né? Porque, assim, eu já fiz alguns cursos, né? Que Lula comprou, assisti algumas aulas do COF, mas, assim, eu não tenho uma regularidade, né? Uhum. Mas, assim, muita coisa a gente já... Você começa a falar, você é aluna do COF, porque já está impregnado, né? Graças ao bom Deus. Que bom. Mas, assim, eu comecei a conhecer isso depois, né? Sobretudo quando eu li um livro de Monsenhor Álvaro Negromonte, A Uhum. Educação dos Filhos, onde ele fala sobre a questão da educação integral. Sim. E então foi justamente aí que eu percebi que existiam diversos campos que você deveria atuar para você ter uma educação dessa criança por completo, né? E que esse conceito de educação
é que vai definir o caminho que você quer, né? O que você quer, qual tipo de homem você quer formar é o tipo de educação que você vai dar a essa criança, né? Uhum. Então, partindo disso, foi que a gente, que eu, né? Vou falar por mim porque Lula também tem os caminhos dele que ele descobriu, né? Mas, de certa forma, a gente combina muito. Uhum. Quando a gente descobriu essa questão da educação integral, e junto com a educação clássica, que nos foi apresentada através dos cursos do professor Rafael Falcon, tudo, ele fala bastante, inclusive no curso de formação literária da criança, ele fala da importância do senso estético, né? Sim. Então, tudo isso surgiu para a gente e aí a gente começou a ter essa preocupação, né? Uhum. De tentar apresentar para as crianças materiais mais limpos, né? Para você ter ideia, a gente começou com o material da galinha pintadinha, Uhum. né? Assim, Olha só. quando a gente começou, ele fazia caligrafia da galinha pintadinha. Uhum. Então, assim, é lógico que o material não vai definir tudo da sua vida, mas Uhum. ele tem a Sim, sua importância, né? Ele tem a sua claro. importância. Então, se você já puder começar com uma coisa mais bonita, se você já puder começar sabendo, né, de todas esses caminhos que são necessários, caso você opte por esse tipo de educação, é óbvio, isso facilita muito para você, porque você já começa da maneira que você quer continuar, Uhum. né? Você não Uhum. sai mudando isso e trocando pneu com o carro andando, que é Verdade. o que a gente costuma dizer que a gente faz aqui, né? Mas, Verdade. assim, aos poucos a gente foi encontrando o nosso caminho e, graças a Deus, hoje a gente já está muito bem definido. O que a gente quer, o que a gente acha que se aplica à nossa realidade, né, aos nossos filhos, e Sim. tem funcionado. Graças a Deus tem funcionado. Você está falando aí dessa questão, você começou pela galinha pintadinha. Por outro lado, quando a gente de fato se vê num dilema, porque antes de você ter filho, você não pensa na seriedade e na gravidade que é uma educação mal feita. Aliás, Eu sem acho que a nem ter gente tem nem educação. noção, né? A gente Acho que a não tem gente tem nem noção disso. noção, é. E E, quando na a gente. verdade, Arley, eu ouso É, dizer que não é nem quando a gente tem filhos. Se você quando você se preocupa com isso, porque muita gente é, ainda hoje é verdade. pai e Verdade. mãe, tem filhos e segue sem esse Verdade. conhecimento, sem essa preocupação, porque simplesmente entregou de mão beijada a educação dos filhos Exato. para uma escola, né? Assim, Verdade. que é o mais comum, na verdade, né? Que é o mais comum. E assim, quando a gente é, se vê diante dessa situação, então, por exemplo, para quem está aí assistindo a gente, quem pegou aquela trilogia do Brasil Paralelo sobre a educação, que foi, né, já deve ter ficado assim, e agora? O que a gente vai fazer? Inclusive, tem uma amiga minha que está aí, que quando ela assistiu, ela falou assim, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei assim, E agora, José? você continua estudando para você fortalecer a educação em casa, com seu filho. Né? Se o seu filho vai para a escola, você tenta corrigir o que foi desconstruído lá. Né? Exato. Então, quando a gente, poxa, a gente tem filho, né? E você sabe que você precisa formar a pessoa. Só que a gente vive num dilema. Porque se a gente vai tentar educar a percepção, percepção estética, percepção de mundo, formar o imaginário desse indivíduo, a gente tem que perceber pelo menos isso, concorda? Né? Eita, Então você caiu o tem que. fone aqui. É o fone. Então a gente precisa, antes de educar a percepção, você precisa perceber isso em você. Você precisa perceber que, opa, peraí, esse é um ponto que eu preciso desenvolver nessas crianças, nesses filhos aqui. O que eu posso fazer? E a coisa é tão sutil que quando você falou da galinha pintadinha, que você estava falando de algum material mais bem elaborado, que na verdade é o desenho gráfico, né? E quando a gente ganha de presente alguns livros, aí você começa a pegar ali, sem nem ler a história, você começa a perceber que, poxa, olha o desenho gráfico disso aqui. Aí você tem lá um lobo que você demora 20 minutos para saber que é um lobo, porque não parece um lobo, né? Então, como é que a criança ela vai desenvolver isso se ela sabe que o material que ela está pegando não tem qualidade, porque o desenho gráfico, quando mostra o desenho de uma vaca, não parece uma vaca. Isso quando não confundem, né, os bichos, assim, tipo assim, outro dia eu peguei um livro, outro dia não, já faz um tempo, que era assim, meu gato preferido, e o Sim. gato era um elefante. Sério?
Aí as pessoas acham que isso é bobagem. Isso é Caraca! bobagem, mas isso não é bobagem, né? Isso faz parte de todo um processo de Exato, de desconstrução, desconstrução. inclusive para trabalhar a própria questão do gênero, né? Lá Exatamente. na frente com essa criança. A preocupação nesse aspecto, ela abarca várias coisas, né? Não só a questão estética, mas sobretudo também a própria questão moral Sim, e a própria questão ali da definição das coisas dentro daquela história, dos contos de exato. fada. Então, por exemplo, eu já vi livros, o Lobinho Bom e os Três Porquinhos Maus, né? Tudo invertido. Então, o Uhum, próprio desenho do Shrek, onde é um conto de fadas às avessas, né? uhum, Tudo isso vem para trabalhar e trazer uma confusão para essa criança e ela não vai só perder a questão estética, ela vai perder toda a referência dela, né? Ela não vai verdade. conseguir trabalhar, ela não vai conseguir trazer para a realidade dela aqueles conceitos que precisam estar muito bem definidos, né? E trabalhados para que quando ela precise lidar com aquilo de uma forma abstrata e na vida real dela própria, ela consiga identificar, caramba, aquela pessoa ali, ela não é uma pessoa boa, né? Uhum, Esse tipo de coisa que sutilmente foi modificado e é uma das preocupações que a gente tem aqui, que eu não tinha antes, não por não querer, mas simplesmente por não ter esse conhecimento. sim. Então, tem muitos livros aqui que hoje eu não deixo mais os meninos lerem ou Uhum, verem. Muitos eu já dei, muitos já uhum, joguei fora mesmo. Outros eu já joguei fora mesmo sem sequer dar, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. verdade. Mas tem coisas politicamente corretas mesmo que eu não quero, mas que tem gente que leva isso numa boa. Faço a doação que você quiser levar, leve, aplique o seu filho se você quiser. Quando não é Uhum, uma coisa assim muito gritante, né? Eu toco fogo mesmo e uhum, jogo fora. Mas outras não, outras a gente faz uma doação aí, quem quiser que se vire, né? Eu sou responsável pelos meus. Mas, assim, hoje eu tenho muito mais preocupação nesse aspecto do que eu tinha antes, porque eu não tinha esse conhecimento. Então, uhum, assim, de certa forma, à medida que você vai aprofundando nisso, seu olhar vai refinando e o seu juízo vai aprimorando. Então, determinadas uhum, coisas que passavam despercebidas, hoje não passam mais. E ao uhum, menor sinal, eu já estou de alerta, né? E eu tenho o costume, que eu sempre recomendo aos pais, de ler todas as histórias antes das crianças, né? Exceto se for alguma recomendação de uma pessoa que eu realmente confio, uhum. né, que já veio aí com essa recomendação dessa pessoa que já fez essa leitura. Sim, Então sim, aí tudo bem. Como por exemplo, os livros do Clubinho Literário da Camila Badi, né? sim, Eu entrego para as crianças sem me preocupar com isso. Os livrinhos de Santos, lá da Clubinho Catequeses, Legenda sim. Áurea, todo esse tipo de leitura eu Que a não gente já conhece. Sim, eu não me preocupo. São coisas que é um tempo que eu ganho, porque eu não preciso estar lendo para estar fazendo essa avaliação. Mas, por exemplo, Uhum, livros que eu compro, eu tenho hábito, tinha, né? Porque hoje eu não posso nem sair de casa, no momento atual, de ir em livrarias e ficar lendo as histórias para poder saber se eu vou comprar ou não aquele livro. uhum, Então, os livros que eu recomendo aqui no perfil são livros que eu já li, com exceção daqueles muito antigos que eu não voltei nas postagens, mas que muita gente já me perguntou e eu disse, olha, eu já recomendei, mas hoje em dia eu já não recomendo mais. uhum. Se você quiser comprar, tudo bem, mas não é uma coisa que me agrada mais. Para você ver como a coisa é tão séria, porque às vezes o pessoal fala, às vezes tem gente que. Você tem dois lados, gente que romantiza a educação domiciliar, que acha que vai ser muito fácil, é muito belo, que na verdade a mãe ou o pai vai ter os filhos ali controlados, certo? E tem gente que, por outro lado, demoniza a coisa. Não, pô, como é que você vai fazer uma coisa dessa? E a questão, e a socialização da criança. Eu não sei se você já ouviu falar de A.J. Hogue. É um Não. professor de inglês. É, ele não é o foco dele a educação domiciliar, não. Ele é um americano que mora no Japão e ensina inglês para as pessoas. Eu comecei a assistir esse cara, né, no YouTube. Assinei o canal dele e comecei a assistir. Lá pelas tantas, numa aula dele, ele começou a falar do homeschooling. Hum. Ele começou a defender o homeschooling. E ele fala, só que assim, ele é bem radicalzão. E um dos argumentos dele, ele começa a falar assim, olha,
a educação existem dois tipos de educação. A educação tradicional, que é aquela que todo mundo recebe, mas que não é a educação que os poderosos dão para os seus próprios filhos. Porque o que eles fazem? Eles selecionam os melhores professores, os melhores tutores para ensinar os seus filhos. Isso os poderosos, né? As grandes famílias. E tem uma hora que ele questiona assim, você acha mesmo que a família real do Reino Unido, eles vão dar o material que você em casa dá para o seu filho na escola tradicional? Ou seja, isso a gente sabe que é verdade. Então a educação que eles recebem, porque eles têm, a gente sabe de toda a questão de engenharia social por trás disso, então eles dão uma educação diferente para nós, os mortais daqui, a grande massa, é de fato uma educação para massa, né? Para você ser só mais um átomo só, você perder a personalidade, você sumir a sua personalidade. Agora, quando e esse foi um argumento dele, a questão de socialização, porque tem uma hora que ele fala assim, como é que você vai socializar? E ele fala assim, quando seu filho vai para a escola, quanto tempo ele passa se socializando? Porque ele só tem de 15 a 20 minutos, que é o recreio. Então, são só 15 minutos de socialização, porque entende-se, pelo menos em tese, que ele, durante todo o dia ali, ele está estudando, ele não está se socializando. E aí ele tem um ponto que eu achei fascinante no argumento dele, ele diz assim, uma criança numa escola tradicional, ela só se socializa com os colegas da turma dele que tem a mesma faixa de idade, tá? E ele diz que isso não é socialização, ele diz que socialização são famílias grandes, porque ele diz que numa família grande é que o filho vai aprender a se socializar com a avó, com o tio, com o irmão, com o primo, e ele vai aprender o que é hierarquia. E ele não vê isso no dia a dia na escola. Então, assim, quem puder depois dar uma olhada no YouTube, eu acho que é a aula 3 do A.J. Hogue, eu passo aqui para vocês depois. Então, assim, Val, o que você está dizendo é muito importante o pai se responsabilizar pela autoeducação para depois ele, de fato, falar, poxa, eu preciso não só jogar tudo isso aqui, jogar livros, jogar um monte de cálculos para o meu filho fazer ou para memorizar e deixar ele ao léu, mas ele precisa, antes disso tudo, se preocupar com a própria autoformação. Porque se ele não faz isso, ele está brincando com a coisa. Né? Na verdade, se ele não faz isso, se ele não se preocupa com a própria formação, ele nem entendeu do que se trata a autoeducação e a educação domiciliar. Né? E aí tem um ponto que eu queria que já entrasse, isso passa muito rápido, que é esses comentários nas lives. No dia a dia, eu vejo que você pega bem ali, teve uns stories que você postou, e você pegou um livro que eu até tenho ele aqui em casa, era para mostrar aqui para a galera. História da Arte Ilustrada. É um bem grandão, que você tem a linha do da tempo ali. Da Publifolha, né? Isso, exato. Que é fenomenal ali. Porque você tem todas as escolas bem divididinha, né? As escolas de arte. E aí, assim, a gente sabe que, e você sabe mais do que eu por experiência, que não basta mostrar ali uma obra de arte para a criança. Evidentemente, você precisa deixar que alguma coisa do quadro, daquela composição ali, chame a atenção dela. Mas como é que você usa a atenção dela? Minha esposa pegou aqui. Obrigado, meu amor. Esse aqui, ó, gente. Quem não conhece esse livro aqui, ó, ele é muito bom. É da DK, né? Ele é da DK. É bem grande. Só que a Publifolha é quem publica a tradução, né? Acho que ela deve ter os direitos autorais para a tradução. E ele tem... A gente não está comissionado não, né, Valesca? Para mostrar esse livro. Não. Mas se a Publifolha ou a DK quiser mandar aí alguns exemplares, a gente aceita. Não precisa ser desse, porque se a gente já tem, pode mandar de outro. Então, assim, como é que você faz? Então, você abriu ali, vou trabalhar hoje a escola, o início do barroco, ali com Caravaggio. Tá? Veja só, eu não vou nem entrar nesses pormenores, porque quem dá esse tipo de aula é Lula, né? Eu costumo dizer assim, que eu sou meio analfabeta nessas coisas, né? Eu sou só enxerida mesmo. Mas veja só, meu esposo, ele faz umas linhas do tempo maravilhosas, né? Então, eu não sei se você já chegou a ver alguma das linhas do tempo que ele fez. Então, como é que a gente trabalha?
Na verdade, tudo que a gente faz, ele tem como ponto de partida ali os Lusíadas, né? Sim, Então, a cada brecha que a gente encontra ali nos Lusíadas, que a gente consegue perfeito. introduzir determinado assunto, é que a gente parte para o estudo daquilo dali, né? Então, assim, Sim. hoje foi engraçado, porque hoje uma pessoa perguntou para mim, ele só estuda português e matemática? Aí, aí eu parei para pensar assim, porque assim, é o que eles mais estudam, na verdade, né? Mas Uhum, assim, porque a gente não trabalha com essa coisa fragmentada, né? Para nós uhum. o conhecimento ele é único. E então, a gente não trabalha em bloquinhos. Ah, vamos estudar agora geografia, vamos estudar agora história, depois, né? Uhum, Então tá tudo interligado. E é justamente essa forma de interligar, de juntar tudo que dá para eles essa liga, né? Para uhum, que eles possam ter é, a compreensão daquilo como um todo, né? Então, por uhum. exemplo, quando surge uma oportunidade, vamos dizer assim, a gente falou sobre São Pedro. Aí São Pedro nos remeteu à crucificação de Pedro no quadro de Caravaggio. Aí Lula abre a linha do tempo. A gente pega, ele pega Perfeito. a, o livro que a gente tem de Caravaggio, que é o meu preferido, inclusive. Uhum, Ele pega o livro de Caravaggio, ele abre na pintura lá, né, onde tem, né, a pintura da crucificação de Pedro. E aí eles observam um pouco aquela pintura, os detalhes. Lula diz: olha só o detalhe dessa veia saltando na mão, olha que perfeito. perfeição. E vai chamando a atenção deles e eles ficam lá um tempinho contemplando aquilo. E depois ele vem para essa linha do tempo. E aí ele situa esse autor na linha do tempo, né? Esse Uhum, autor é de quando? Ele vem antes ou depois de, né, de fulano e de Beltrano. E assim eles vão ver. Aí junto, ele tem uma linha, a gente tem uma linha do tempo aqui que trabalha tanto os mestres da pintura como os mestres da música. Então, aí perfeito. eles trabalham. Caravaggio era contemporâneo de quem na música? Aí a gente Uhum, olha lá, de fulaninho. Então, vamos escutar uma música de fulano, uma música que assim que seja mais perfeito. famosa, né? Então, por exemplo, se foi alguma coisa que nos lembrou, remeteu a Bach, aí ele bota a música. Gabriel mesmo sabe o nome da música, que é O Cravo Bem Temperado, que eu vim saber um dia desse. O menino tem 7 anos e sabe, né? 8 anos agora. E ele fala assim: papai, bote aí o Cravo Bem Temperado de Bari, mas olha a ousadia. Aí, é assim, então assim, quer dizer, são coisas muito simples. A pessoa, Uhum, nossa, esses meninos ficam o dia inteiro estudando. é, Não fica é. não, colega. É 2 horinhas por dia, companheiro. Sei lá, um negócio mais direcionado ajuda bastante. Então, Uhum, assim, é mais ou menos assim que a gente faz, né? Então, uhum, sempre que a gente, assim, é importante, por exemplo, para nós, né? Ter o conhecimento de pelo menos os nomes das obras de determinados autores, porque quando a gente vê aquele assunto, a gente lembra, nossa, fulano tem um quadro desse, pintou isso uhum, daqui, né? Outro uhum. dia eu estava lendo com os meninos a história de Paulo. E aí eu lembrei que Caravaggio também tem um quadro Sim. sobre a conversão de Paulo, de Saulo, no Uhum, caso, né? E aí a gente foi, aí pegou, abriu isso à noite, antes de dormir, eu estava lendo a uhum, biografia de Paulo com eles, e aí a gente abriu lá e ficou olhando, e papai, mamãe, olha que lindo, chama o pai, e assim a gente vai trazendo um pouco dessa beleza para o dia a dia, né? Porque perfeito. não Porque é uma coisa assim de, nossa, o menino senta aqui e vai estudar a vida, a obra. Não, eles sabem um pouquinho de cada coisa ali, na medida da compreensão deles, né? Lógico, é. Uhum, Então, uhum, tentar situar numa linha do tempo, porque isso é uhum, importantíssimo, sabe se veio antes ou depois, né? Quem veio antes, quem uhum, veio depois, quem sucedeu quem é contemporâneo de quem, isso é importante uhum. para eles saberem, né? Sim, eu lembro de uma entrevista que eu vi do Tiba. E alguém perguntou para o Tiba como era o planejamento da escola, o estudo das disciplinas em casa. E ele respondeu assim: olha, o homeschooling, a educação domiciliar, não é você trazer a escola para dentro de casa. Não é você pegar toda a metodologia, tudo que a escola faz no dia a dia e você colocar dentro de casa. Não é essa a ideia da educação domiciliar. Pelo contrário, a educação domiciliar é você pegar as oportunidades do dia a dia e transformar aquilo em educação. Que é justamente o que você está falando. Vocês estavam já à noite, já conversando para dormir, de repente falando da biografia de Paulo e, opa, então isso aqui, vamos ensinar isso aqui. Isso é a oportunidade de
educar, de ensinar, né? Exato. Alguém perguntou aqui, você que constrói essa linha do tempo? Ela Sim, já sim. falou Meu que foi o esposo, ele Luna. usa um aplicativo chamado Bdocs Timelines. Oh, legal. Aí ele que prepara. É, agora, nem o professor é mais autoridade, pois é um facilitador. É, até isso já é um facilitador. É, alguém colocou aqui, eu compro no estante virtual, é tipo um sebo virtual. E outra coisa que eu faço também é pegar livros emprestados em biblioteca pública. Muito bom. Seria possível indicar um livro para entender desde o início do que se trata e como se dá a questão da engenharia social? Fala aí, Val. Oxê. Olha, assim, para quem quer nessa parte da educação, né, assim, Maquiavel Pedagogo, Aham. eu acho que é leitura obrigatória não só para pais e mães homeschoolers, mas para qualquer pai e mãe que tem filho na escola, sobretudo quem tem Uhum. filho na escola, né? Poder Global, Religião Universal também é outro que eu acho que é muito bom nesse sentido. Uhum. E A Clonagem das Mentes, do Justino Vero. Esse Esse eu último, nunca vi. maravilhoso, É. maravilhoso. Esse último só tem na versão Kindle. Uhum. Ele, inclusive, tem um canal no YouTube com vários e vários vídeos esclarecedores. É muito, Legal. muito bom. O do Justino Vero é muito bom. Ele conseguiu Repete. condensar A Uhum. Clonagem das Mentes. A clonagem das mentes. Deixa eu pegar aqui. Muito bom, muito bom. Olha, esses três aí já lhe dão um certo nível de desespero que ele faz de despertar do coma. Gostei do despertar do coma, porque se existe uma dificuldade que nós temos é o seguinte, é fazer com que a compreensão desses temas, eles consigam atingir mais pessoas, entende, Val? Uhum. Porque eu vou dizer para você, eu posso falar porque é minha irmã, e minha irmã, dia desses, ela me mandou um WhatsApp, e ela me mandou assim, uma foto toda alegre, toda serelepe, e assim, olha só o que eu tô colocando pra Tayla ali. Quando eu fui ver o nome da obra, era O Capital para Crianças. Eu vi, cara, eu vi isso já na livraria, meu Deus do O céu. Capital para Crianças. Aí enlouqueci. Eu falei, Ai, minha meu irmã, pai pelo do amor de céu. Deus. Aí eu não continuei no WhatsApp, eu tive que ligar para ela, porque a coisa era muito séria, né? Era muito séria. Então eu falei assim, pelo amor de Deus, não dê isso aí para essa menina ler. Que você vai formar uma revolucionária dentro de casa. Você não tem noção do que é isso aí. Então, assim, é, para algumas pessoas é mais fácil compreender determinados assuntos, mas o que eu percebo é que às vezes a gente está falando grego e alguns assuntos eles não conseguem atingir a massa. Claro que assim a rede social deu uma facilidade enorme para esses temas que imagina agora tem 100 pessoas Ainda, né? assistindo isso aqui ainda, Ainda porque, né? ainda, Ontem mesmo a gente estava aí na ainda. iminência de um negócio aí seríssimo ser votado. Verdade, foi o PL. Então, assim, 100 pessoas estão assistindo isso aqui. Se essas 100 pessoas compreendessem e, de fato, conseguissem aplicar e compreendessem a realidade, a seriedade da coisa que a gente está vivendo hoje, que, na verdade, e eu não tenho medo de falar isso, é, de fato, um regime totalitário, que a gente está, assim, às vias de se concretizar. Então, se todo mundo compreendesse e educasse os filhos para que entendessem e fossem personalidades fortes para suportar isso, poxa, seria perfeito, né? Seria o mar de rosas, assim, mas assim, Melhor dos mundos, né? o melhor dos mundos. Então, o que que você acha que a gente pode fazer? Porque eu estava conversando com um amigo hoje e falou assim, poxa, a gente tem os diagnósticos, se você pegar lá toda aquela coleção do professor Olavo, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, e olha que aquilo ali só é de um período curto, só é de 2005 a 2015. Se você ler todos aqueles artigos do Olavo, você fica assim, louco com os diagnósticos dele. Ele não errou nenhuma previsão, todos os diagnósticos são assim, certeiros, tanto que eu peguei de novo para ler, e você para e fala assim, e agora, o que a gente pode fazer? Porque nós não temos poder, ou seja, os meios de ação, para inverter isso de uma hora para outra, porque isso vem de cima. Mas se a gente fizer aquilo que é da nossa vocação, do nosso chamado, desde baixo, ou seja, com a nossa família, eu acho que a gente pode fazer a diferença.
O que que você acha? O que que a gente pode fazer de fato? Veja só, Ale, é complicado, porque assim, muitas vezes a gente fala uma coisa, mas assim, é uma parcela muito mínima que consegue compreender aquilo. Mas assim, é feito a parábola do semeador, né? Uhum, Assim, algumas sementes vão cair na pedra, outras vão cair nos espinhos e outras vão cair numa terra fértil e provavelmente, né? Assim, e vão germinar. Hoje em dia, eu particularmente já estou muito cansada dessa história de estar falando, 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 é aquela velha máxima da pérola aos porcos, né? uhum, Então, assim, o meu perfil ele é um perfil fechado. Eu optei por conta das crianças. Hoje a exposição delas é bem menor, inclusive. uhum, uhum. Eu já me privei bastante disso, já diminuí bastante isso, ainda que o perfil seja fechado. Mas assim, sempre, 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 por mais que você avalie sempre quem está entrando ali, se tiver já no perfil alguma coisa Foge, né? que foge demais da minha característica, eu não tenho para que botar uma pessoa dessa para dentro, Uhum. entendeu? É um Ah, direito que mas você você tem. pode catequizar, mas eu não tô afim de catequizar esse tipo de gente. Tem que vai procurar outro canto, entendeu? Não tô afim de aquela feminista, marxista, Marielle presente para estar em outra região. Não venha para cá encher meu saco, não tem, né? Enfim, mas assim, determinadas coisas, você fala e mostra. Então, assim, tem livros que você não tem como escapar. Eu tô lendo um aqui agora, deixa eu ver se eu acho que na minha mesa tá uma bagunça aqui. Aqui. A Revolução Uhum. explicada aos jovens, né? De Monsenhor de Seguí, como diz meu marido, Seguí, né? Francês eu não sei. Francês, francês. Francês, francês. E esse livro, ele é simplesmente estarrecedor, estarrecedor. Então você olha assim e diz, meu Deus do céu, o negócio é muito sério. Então você bota às vezes um trecho, né, de um livro, que eu tenho mania de botar nos stories. Eu tô lendo um livro, eu boto algum Uhum. print, alguma coisa, antes de fazer a resenha, tá, lá no outro perfil, até aqui mesmo que eu boto nos dois. Mas assim, aquilo ali às vezes desperta em alguém, né? Uhum. Assim, ainda que a pessoa ela não seja declaradamente, porque se for declaradamente ela nem entra aqui para poder ver, né? Mas se ela for uma infiltrada e tiver o mínimo de Um abertura, agente, se for um mas agente. tiver o mínimo de abertura à verdade ali, ela vai ficar no mínimo com a pulga atrás da orelha, né? Uhum. E assim, e aquilo pode, de certa forma, despertar nela um desejo de procurar aquilo, mas eu chegar e abertamente tá falando sobre isso, gente, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre marxismo, não vou. É, primeiro porque eu não sei, né? Assim, a esse tipo de profundidade. O conhecimento que eu tenho é um conhecimento para me livrar e livrar os meus disso, não um conhecimento Uhum. para eu estar dando palestra, né? Uhum. Uhum. O conhecimento que eu tenho é esse. Eu faço meu voto de silêncio, né? Com relação a isso, porque o que eu sei é muito pouco, mas é o suficiente para eu ter a convicção do que eu quero e do que eu não quero, né? Uhum. Mas, assim, hoje em dia é muito difícil, porque você vê, o politicamente correto, ele tá, assim, infiltrado nas pessoas de uma maneira que você não pode dizer, chamar nem fulano de palhaço, porque é Uhum. uma agressão ao palhaço, tá É. entendendo? Assim, é coisa desse nível. Então, é um Uhum. negócio que você faz. Assim, outro dia uma pessoa me escreveu, assim, não, você não pode falar palhaço, porque você está agredindo o palhaço. Eu digo, minha senhora, pelo amor de Deus, acorde para Jesus, né? Vá, né? Vá se purificar disso, porque não dá. Então, assim, uma Exato. pessoa que se milindra com esse tipo de coisa, né? De você não poder dizer palhaço, não poder chamar a pessoa de gorda. Outro dia eu tenho mania de chamar a Beatriz de gorda. Gorda, vem cá, gorda. Por que você chama a bichinha de gorda? Nossa, Mas que. sério, eu digo, minha senhora, pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse nível de discussão. Primeiro que não dá, né? Assim, é um apelido carinhoso aqui dentro de casa. Não tem nada a ver. É bullying, é Uhum. isso. Quer dizer, cria um bando de menino com uma incapacidade, assim, absurda de conviver com a menor crítica. Ninguém pode Verdade. falar um ai, que a criança se dói, porque você tem que dizer que ela é linda, não pode dizer um não. E aí Uhum. começa e isso vai refletindo. Então você chega hoje em dia, as pessoas elas se milindram a qualquer coisa que você fala.
né? Então, Verdade. e a rede social, então, se você fala qualquer coisa, quer dizer, você é declaradamente uma pessoa que defende o que o presidente faz, aí Uhum, você é um fascista, você é um assassino. uhum. Olha o pulo que a pessoa dá. Se você concorda com o Bolsonaro, você é um assassino. Olha o É. pulo, o pulo. Então, eu não vou estar perdendo meu tempo com esse tipo de gente, porque não entra. Então, a conversão e é necessário que essa pessoa primeiro ela tire as escamas dos olhos, entendeu? E não sou eu quem vai tirar, né? Então, assim, Perfeito. vai chegar um momento em que a própria vida vai exigir o sangue dela e ela vai dizer, caramba, aqui não dá para mim não, eu acho que tem alguma coisa Uhum, errada e aí sim, talvez ela consiga ver que existe um ponto fora da reta e tentar seguir por aquele ponto para poder mudar a direção, porque basta um uhum. ponto fora da reta para você mudar a sua linha, né? Perfeito, Eu acho que perfeito. é por aí. Seria muita presunção se você falasse, não, eu estou aqui porque eu quero tirar as escamas dos seus olhos. Sim, Eu estou aqui sim. porque você não enxerga. É muita presunção, né? Sendo que Na Cristo não pediu verdade, isso. na verdade, Alan, eu sempre disse, eu sempre falo isso no perfil. Eu não tenho a menor intenção de ser modelo para ninguém. Tudo que eu faço aqui nesse Instagram, que inclusive é um Instagram pessoal, fechado, privado, pessoal. O que eu ganho aqui, às vezes, são uns brindes de umas pessoas queridas, sabe? Que me mandam umas coisas assim, sabe? Os flashcards. Uns flashcards maravilhosos. Olha aí que maravilha. E uma outra coisa que a gente ganha, assim, de alguém que achou, que se tocou, que se beneficiou de alguma coisa que a gente fez aqui. Mas, assim, eu não vivo disso aqui. E você sabe disso, você sabe disso. Uhum, Eu não vivo, eu não tiro dinheiro do Instagram, né? Esse Instagram uhum, meu aqui, tudo que eu faço aqui é no sentido de inspirar as pessoas, uhum, de inspirá-las através do nosso caminhar e inspirá-las através da minha própria conversão, uhum, porque eu continuo me convertendo diariamente. Minha conversão só vai terminar quando eu morrer. uhum, Então, esse meu caminho de busca pela verdade, de certa forma, pode incentivar e inspirar outras pessoas a buscarem isso também. Porque se verdade, você mostra uma coisa artificial demais, perfeita demais, verdade. isso soa. Fake, né? Exato, é aquela história. O belo, ele é belo. Mas assim, se você tenta maquiar aquilo para que seja sempre belo, Uhum, você vai desconfiar, porque existe a imperfeição na gente. perfeito. Nós temos assim a fissura do pecado original, então nós somos imperfeitos e vamos errar em vários aspectos. Então, querer trazer para o mundo do Instagram a perfeição, e eu ouso dizer que o problema aí não é nem da pessoa que quer mostrar a perfeição, é de quem acredita naquilo, Uhum, entendeu? uhum, Porque é mais iludido ainda, por achar que o mundo uhum. é perfeito. Eu vive o mundo perfeito. Ela só vive bem, sorrindo, feliz, não tem uma dor de cabeça, não tem uma... Os meninos dela são educadíssimos, dormem a noite toda, comem brócolis no café da manhã, né? Quer dizer, não é por aí, minha gente. Pelo amor de Deus, eu nunca me iludi com isso, entendeu? A vida é colorida, mas assim, o coco é seco, né? Mas é duro, amigo. Enfim, Val, alguém mandaram uma pergunta aqui, já que você tocou aí na questão da beleza, aí perguntaram aqui como você faz para desenvolver esse senso de beleza nos filhos na educação domiciliar, que é o tema, né, que a gente está uhum. falando. Não, parte nesse sentido aí, né? A própria escolha da gente de morar onde moramos já é uma opção para isso. Porque se você vai para a cidade, para onde você olha é feiura, é É, sujeira, é pichação, é barulho, é é, aquela música tenguerengue, tenguerengue na Bahia. Então, hein, amigo? Meu Deus é. do céu! Aqui então, Imagina, hein? Imagina! Então, assim, aquele tenguerengue, tenguerengue, pra onde você corre, só toca isso, aquela música de 3 acordes que fica grudando na sua cabeça feito chiclete. Então, tudo isso. Então, aqui na nossa casa, aqui onde a gente mora, a gente acorda com os passarinhos, a gente dorme com as cigarras, com os grilos. E uhum. tudo isso vai trazendo. O É senso de silêncio. realidade, né? Sim, é silêncio, né? O próprio barulho já incomoda, entendeu? Assim, quando eles escutam uma música mais tem neném, eles mesmo dizem, mas essa Uhum, música é feia, né? uhum, Então, assim,
E assim, algumas pessoas dizem, ah, você não pode dizer que a música é feia. Porque eu digo, meu filho, existe feio, Uhum. existe bonito, existe magro, existe gordo. Pra que existe sinônimo e antônimo, minha gente? Uhum. Né? Querem tirar tudo isso da vida das pessoas. Se a pessoa é gorda, ela é gorda. Tem que dizer que ela é gorda. Vai dizer que ela. Não, aquela pessoa não é gorda. É gorda, meu filho, é gorda. Você não tá agredindo ela pra dizer que ela é gorda. Você está sendo simplesmente realista. Então, é esse tipo de Verdade. coisa que você tem que trazer para a criança. Você não vai dizer para a criança, olha, vá ali e diga que aquele homem é gordo, é um balofa, e vai esculhambar. Não. Mas você tem que mostrar. Se existe uma pessoa magra, existe uma pessoa que é gorda, você tem que dizer, a menina é magra e a outra é gorda, né? Então, esse tipo de coisa é você trazer para a realidade, você mostrar para aquela criança a realidade. Então, assim, onde a gente mora já ajuda muito a gente nisso, nesse aspecto. Então, a gente não sai muito para a cidade, né? A gente Uhum. sai para quê? Para ir para missa, sai uma ou duas vezes quando eu preciso ir com Sofia para o Kumon. Uhum. É, traz para os livros, né? Os livros de historinha, traz para as aulas, né? Através de flashcards ou de livros. Uhum. É, tenta trazer para sua casa. A gente tem altares aqui em casa, né? A Uhum. gente tem fotografias aqui em casa. É, as músicas que escutamos, né? A gente não só escuta música clássica, nem Uhum. música canto gregoriano, não. A gente escuta música também, né? A gente Uhum. gosta de música também. Nós gostamos de black music, nós gostamos de rock, nós gostamos Uhum. de muita coisa. E as meninas Uhum. escutam isso com a gente também no carro. Uhum. Então, ou até aqui em casa mesmo, quando a gente tá fazendo churrasco e tal. Mas Não dá são para fazer um churrasco escutando bar, né? Pois Não, é, não, não, não não, combina, gente, pelo não amor de vai. Deus, não dá. Aí é uma coisa assim, não é a nossa praia. Tem gente que gosta, né? Mas não é a Não, minha um linha, não. churrasco com Mozart, Não é muito a minha praia, não, entendeu? Não é muito a minha praia, não. Agora, assim, há músicas e há músicas, né? sim. Então você não vai fazer aqui em casa, a gente não vai fazer um churrasco e vai botar o Wesley Safadão ou a Anitta pra Não, tocar. você precisa ouvir sucesso aqui, que é o Príncipe da Pisadinha. Graças a Deus, eu sou mais feliz que eu nunca nem ouvi falar nisso. Graças ao bom Deus, olha, assim, aqui chega algumas pérolas, tá? Um Tem, dia desse estava tocando aqui. Que tiro foi esse? Sei nem se é novo ou é velha, mas tava tocando essa miséria aqui, que meu pai amado. ô Val, e aí perguntaram aqui também, quando é que vocês decidiram fazer educação domiciliar em casa com os filhos? Se você sempre pensou assim, como é que foi surgindo? Eles já eram crianças mais crescidas já quando vocês decidiram? Como é que aconteceu? Não, a gente nunca tinha pensado na educação domiciliar, não. A Uhum. gente, a gente sempre teve muito certo que eles iriam para a escola mais tarde. A gente nunca Uhum. pensou em colocar com 2 anos, 1 ano. Esse dilema ele foi resolvido quando nós conseguimos encontrar duas pessoas para ficar com eles, né, para a gente poder trabalhar. Então, duas pessoas que ainda estão conosco até hoje, que é Lulu e Verinha, são dois anjos que Uhum. colocaram, porque a gente não mora na mesma cidade da nossa família, né? Nós moramos em Uhum. Pernambuco, nossa família é da Paraíba. Uhum. Então não rolava essa, vai deixar na casa dos avós, o avô pode olhar hoje à tarde para você ir trabalhar, né? Não rola isso não. Então a gente conseguiu encontrar essas duas pessoas. E isso trouxe pra gente essa tranquilidade da gente poder postergar essa entrada deles na escola, né? Porque muitas vezes os pais precisam colocar na escola porque precisam trabalhar, né? E hoje em dia ninguém tem mais essa preocupação, querer que a criança, né, postergue, assim, porque não é uma coisa fácil você encontrar pessoas boas, mas existem Sim, pessoas boas, né? Só sim. que hoje em dia as pessoas sequer procuram isso, né? Hoje Uhum. em dia. E para mim, hoje, caso a gente não encontrasse, para mim a decisão seria que eu pararia de trabalhar, né, e ficaria com eles em casa. Isso eu não tinha certo quando Sofia nasceu, né? Me angustiava, tal e tudo mais, mas eu não tinha eu não tinha passado por esse processo de conversão de optar de ficar com ela e deixar de trabalhar. Eu vivia o dilema, o sofrimento, mas eu não tinha. Hoje eu tenho essa Uhum. certeza. Se for necessário, eu largo tudo e a gente organiza tudo para que eu fique com eles apenas. Uhum. Alguém vai ter que abdicar para poder fazer isso, né? A educação domiciliar. E então, como a gente encontrou essas duas pessoas, nós conseguimos postergar essa entrada deles na escola, e aí foi quando a gente mudou para cá, né, para onde a gente mora hoje,
que é a região metropolitana do Recife, que é afastada 35 quilômetros do centro do Recife, Uhum. e que é uma região onde tem condomínios de casas. Então aqui tem muita área verde. Então a gente mora no condomínio e a gente tem muita área verde. Então as crianças andam de pés descalços. A gente deu para eles a vida que a gente tinha na rua. Uhum. Só que aqui a gente é Uhum. cercado por muros, né? Lógico. Uhum. Que hoje em dia a gente não pode se dar o luxo de morar numa casa porque a situação não favorece. Uhum. Então, aí a gente optou por ficar aqui e aí a gente foi postergando a entrada deles na escola. E aí meu esposo fez foi fazer um curso do professor Olavo, Sim. lá em DC, em Washington DC, e ele ficou na casa de uma pessoa lá, de uma professora lá chamada Margarida Noyons. Acho que é esse o nome. Sim. E ela tem 4 filhos, eu acho, e os 4 foram educados em casa. Na época que ele foi, já eram adolescentes, e ele ficou assim, encantado lá com a Uhum. educação das crianças e tudo mais. E aí, pouco depois, o professor Olavo falou do curso de pré-alfabetização do Carlos Nadalim. Sim. E aí a gente comprou em 2014, eu estava grávida de Beatriz, comprou esse curso de pré-alfabetização no Carlos Nadalim, porque eu disse, ó, já que já vão mais tarde para a escola, vamos alfabetizar em casa? Uhum. Vamos, aí começamos, só que aí do processo de alfabetização veio um livro, veio outro, aí veio o professor Olavo, veio Camila Abadi, veio o Rafael Falcão, veio Francisco Um Escocini, avalanche. aí veio uma coisa, foi levando a outra, e a gente disse, jamais vou botar esse menino numa escola, amigo, que é isso? Como é que pode? E aí eles nunca foram para a escola, mas quando a gente começou, a educação domiciliar propriamente dita, oficial, foi em 2000 e... Peraí, deixa eu fazer as contas aqui. 2016. Uhum. Então, Agora, Gabriel tinha 4 anos e Sofia tinha 5. agora, uma dúvida minha mesmo. Vocês já tiveram alguém enchendo o saco por questões jurídicas no ensino domiciliar? Com a graça de Deus e da Virgem Maria, não. Graças a Deus, não. Não, Porque não. aquela família, uma das pioneiras aqui no Brasil, aquela família de Minas Gerais, tem muito tempo, eles tiveram Sim, é o muito ca... problema, você lembra? Eu lembro. Lembra? Eles tiveram, eu conheci o ensino domiciliar com eles, Eu quando eu era sei quem liberal, eu é. estudava liberalismo, e eu conheci com eles. Eu sei Eu quem é, eu sei. Eu esqueci não até o lembro o nome nome dele. agora, mas eu sei quem é. A gente nunca teve, assim, muitas pessoas têm, né? Assim, eu não diria muitas, não, mas já, assim, existem famílias que passam maus bocados com isso, né? Uhum, Até porque todas as instituições estão tomadas, né? Então, é muito complicado. Hoje em dia, esse Ministério Público acha que criança não é nossa, né? Do Estado, uhum, né? Então, é aí do quando você Estado. vai para o Supremo Tribunal Federal, uma bênção daquela, como o Fux diz que, né, precisamos proteger as crianças dos pais. Aí a gente pergunta, os seus também tem que ser protegido de você, colega? Né? Então é tudo muito difícil. Mas aqui onde a gente mora de certa forma um pouco mais isolada, é mais difícil. É, as pessoas, assim, a gente também vive nossa vida muito no nosso cantinho, né? A gente não é de estar com o vizinho, com tudo, não é muito da nossa Uhum. quieta aqui. Então, Coisas de conservador, né? Já é assim. Todo mundo é é, assim. eu gosto, eu mesmo sou meio chata, né? Eu sou muito chata. Então, e aí complica, porque à medida que você vai refinando a peneira, né? Aí determinadas coisas já não vão passando, aí a conversa já fica, né? Você já não tem mais conversa, aí aquilo já se torna um martírio, né? E aí eu prefiro ficar só, entendeu? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente fica quietinho aqui no nosso cantinho mesmo. Se não fosse a internet para a gente fazer amigos à distância, né? Dá pelo Que, menos para conversar no que dá online, né? para conversar. Alguém perguntou aí como é que a gente faz para desenvolver, para trabalhar obras de arte com as crianças. Olha só, eu pretendo fazer uma aula depois, uma live com vocês, porque você tem dois aspectos aí para trabalhar obra de arte. Isso aí não é Um comigo não, viu? Isso aí não é comigo não. Isso aí é é, a tua praia aí. Né? Se vira Um aí. que é um que é a imagem imediata ali. Então, se você, por exemplo, tem lá um cavalo, então é a imagem imediata, é o cavalo que a criança está vendo. Só que aí você tem a técnica da obra de arte, que evidentemente já são com crianças maiores, né? Peladas, o contraste da sombra, né? Ou a suavidade da sombra, ou como o Caravaggio fazia, ele conseguia colocar 3 tipos de luzes diferentes no mesmo quadro.
Então, é um tipo de percepção que você precisa mostrar à criança, mas você também precisa se educar para ver. Né? O Roger Scruton dizia isso, que essa percepção imaginativa, ela é educada. Se você não educa, você entra numa catedral gótica e não vê nada. Você fala, não, é só uma Rapaz, catedral é gótica. interessante que você falou de catedral e agora, porque assim, tem algumas visões, né, na vida da gente que a gente nunca esquece. E uma delas são três que eu tenho assim que estão assim que eu fecho o olho, eu volto para lá. Uma delas foi quando a gente saiu no metrô de no metrô de lá na Itália para o Coliseu. A gente Sim. saiu do metrô que a gente deu de cara com o Coliseu, chega a perder o fôlego. Eu chego a perder o fôlego de tão bonito que era aquele. A segunda foi a Catedral de Colônia, que a gente também saiu do metrô e É deu de linda. cara com aquele troço pequenininho. Pequenininho. Gente do céu, que negócio bonito era aquele. E a terceira foi que larguei, eu tava filmando. Lula vinha tirando a foto e eu vinha filmando. Larguei e perdi o ar. Eu perdi o ar. Foi quando eu entrei na Basílica de São Pedro. Nossa, nossa. Ali, eu entrei ali, parei assim. É. Não, teve outra. Teve a quarta, que foi quando a gente entrou na igreja lá de São Francisco, a basílica gigante, Santa Uhum, Maria degli Angeli. E lá dentro tem a Porciúncula, a uhum. Eu igrejinha já vi por foto. pequenininha, a coisa mais linda do mundo. Pronto, essas quatro, assim, eu chorei, né? De São Francisco eu chorei. E aí, a Basílica de São Pedro, porque a Basílica de São Pedro é uma mistura, né, de coisas, Uhum, assim. uhum, Ele consegue misturar o dourado com o prateado, uhum. com não sei o que, sem É. ficar cafona, né? Que é uma coisa Uhum. muito difícil, né? Porque dourado, você já usar o dourado com qualquer coisa já é difícil, né, colega? Porque o tal do dourado, meu Deus, olha, pra ser cafona, falta isso, né? Então, assim, a gente vive dizendo com as crianças que Sofia é interessante. Sofia ama, 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 ama brilho. Uhum. E eu sou a pessoa mais básica que pode existir na face da Terra. Então, assim, ela vê uma bolsa cheia de strass, ela faz, mamãe, tu não gostou não, né? Aí eu falo assim, não, meu amor. Não. Aquelas sandálias cheias de taxa, meu Deus do céu, que eu nunca vi o povo a gostar tanto de taxa. Que você chega, é um cinto cheio de taxa, é uma calça cheia de taxa, é uma sandália cheia de taxa, parece um povo punk. Eu digo, minha gente, pelo amor de Deus, não tem nada básico aqui, não. Assim, uma calça jeans lisa, só isso é que eu quero, né? E aí, até nisso você tem que estar ajudando a criança, porque ela não tem essa noção. Uhum. Então, ela vai misturando as cores. Então, a mamãe, eu posso vestir isso aqui com isso aqui? A Beatriz já chega e faz, mamãe, combina. Aí eu faço, combina, meu amor, essa daí combina. Se você tá usando uma calça estampada, você tem que botar uma blusa lisa em cima. Não sei o que. E aí a gente vai dando essas coordenadas a eles, né? Uhum. Nem tudo na vida. Mas, assim, é interessante. Quando você falou aí da catedral, eu me lembrei dessas visões que eu tive. Porque, assim, marca tanto que você Marca. fica... Marca Chega, demais. fica sem ar. Quem tiver a oportunidade de ir nessas grandes basílicas, nessas obras de artes, assim, na Europa, é fenomenal. Eu É. também, o nosso tempo acabou, mas eu depois numa outra live eu vou contar também de algumas experiências que eu tive, uma experiência com minha esposa também, uns negócios bem engraçados também, porque quando a gente vai a primeira Feito vez, aquele que eu feito lhe aquele que a gente contei. conversou. Mas enfim, Bom era eu é, falando, viu? Você fazia, a gente está aqui na capelinha, para chegar na Basílica. Nossa, Notre Dame. Ai, Senhor Jesus. enfim, Val, quero te agradecer, viu? Foi Passa bem ótimo. rápido, porque você é uma mulher de um coração muito grande, Oh, tá? E que é isso, obrigado que é isso, que é pela isso. sua disponibilidade aí. Você faz um Foi trabalho ótimo. lindo, 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 lindo seu trabalho. Se minha esposa e eu, nós fôssemos crianças, a gente queria ser educado por você para depois a gente educar os nossos filhos, viu? Olha, Obrigado de eu tenho um coração. plano com o Mel, com combinado, que ele vai mandar para mim, os dele, tudinho. Olha Os só. três, os três. Ele disse que vai ficar só com a pequenininha que tá para nascer, mas eu não sei se isso ainda tá aí. Eu disse, mande que quando tiver 15 anos eu devolvo. Olha, Pode eu ia falar que mandar, eu ia mandar Benício para ir, mas você não pode vai aguentar mandar, ficar com o Benício em uma semana, viu? Que tá uma pode mandar. pimenta. Pode mandar que aqui a gente tem quintal. Olha, a gente solta aí, pronto. Fica aí brincando. Nós temos só 10 segundos, então assim, pessoal,
Obrigado por tudo, tá? Printem, por favor, postem aí pra galera assistir. Obrigado pela atenção de vocês. Valesca, obrigado. Fica com Deus, Obrigada, tá? Alex. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.